Este ano, pela primeira vez na história política de Angola, a diáspora angolana vai poder exercer o seu direito de voto. Mas esse direito eu considero um direito agridoce. Agridoce porquê? Porque se por um lado nós podemos votar, podemos eleger, contribuir para eleger deputados, por outro não temos sequer direito à constituição de círculos eleitorais, ou seja, a diáspora não pode ser eleita ela própria. Os diaspóricos não têm direito a ser eleitos, o que constitui em si um direito, digamos, amputado. Por isso é que eu falava numa situação agridoce. Mas isto porque o poder político, neste caso o MPLA, impediu ou recusou a criação de círculos eleitorais diaspóricos. Enquanto, por exemplo, os outros partidos políticos, quer a UNITA, quer a CASA, a CE, fizeram propostas, quando foi da revisão constitucional, da alteração para que a diáspora tivesse a possibilidade de se constituir em círculo eleitoral, e havia propostas diferentes, entre 2 e 3 círculos, essas eram as propostas, mas o MPLA liminarmente recusou-se. Recusou-se e ficamos com esse direito amputado, que é votarmos sem termos que eleger alguém que efetivamente represente os interesses diaspóricos e que efetivamente conheça os problemas da diáspora, os problemas das comunidades nos estrangeiros e que esteja inserido nessa comunidade e daí ser um porta-voz dos interesses, das ambições e das aspirações do grupo diaspórico. E esta situação em si mesma foi, na minha perspectiva, um fator desmobilizador do registro eleitoral. Nós temos uma comunidade, por exemplo, no caso de Portugal, nós temos uma comunidade elevadíssima e ficamos todos espantados quando o registro eleitoral não atinge sequer as 3 mil eleitores, ou seja, nós não temos sequer 10% daquilo que é a comunidade cá fora, que é a comunidade em Portugal, neste caso, e nas outras paragens também a mesma coisa. E essa desmobilização deve-se, no meu ponto de vista, ao facto de muitos dos diaspóricos não saberem para que servirá o seu voto. O seu voto vai se perder no círculo nacional, nem sequer a contagem é feita aqui, e isso é um fator de desmobilização. O outro fator de desmobilização, na minha perspectiva, é também, digamos, o descrédito que todo esse processo encerra, porque as autoridades, o poder angolano não tem credibilidade junto da própria opinião pública, internamente e muito menos externamente, porque cá fora, no caso das sociedades democráticas aqui da Europa, os cidadãos estão habituados e os cidadãos sabem como é que funciona um regime democrático, que é completamente o oposto daquilo que se passa em Angola. E isto leva a essa desconfiança de pensar o cidadão: eu vou votar para quê se tudo já está cozinhado? E era preciso uma mudança séria, uma mudança sobretudo comportamental, uma mudança do discurso, porque nós vamos assistindo agora com a campanha eleitoral um discurso de ódio, e esse discurso de ódio não é mobilizador para quem, sobretudo, vive na Europa, que está habituada a encontrar campanhas eleitorais em que os adversários se confrontam, em que há debate de ideias, mas não há o discurso de ódio entre as principais forças políticas, como nós vamos assistindo em Angola. E depois também outro fator desmobilizador é o facto dos políticos se recusarem a debater, a fazer um frente a frente para esclarecer as ideias,
para que o eleitorado possa votar informado da escolha que vai fazer. Saber melhor as propostas que os candidatos têm, que os candidatos apresentam. Não basta o comício, porque o grosso das pessoas, Angola tem mais de 30 milhões de habitantes, o grosso das pessoas não vai aos comícios, naturalmente. E era preciso esse esclarecimento que não está a ser feito. E é neste quadro que eu prevejo uma grande abstenção nessas eleições, a abstenção em termos de diáspora, porque a diáspora não se mobiliza para esse exercício do voto, que para muitos não é mais do que uma farsa. Uma farsa no sentido de caucionar um regime que não é democrático, um regime autocrático, mas que precisa de eleições, como as democracias têm, porque dizia eu, precisa de eleições exatamente para manter a farsa, ou para o estrangeiro ver, para a comunidade internacional ver, que se mantém em Angola uma prática eleitoral, mas que não corresponde a uma prática democrática. Eleições não significa necessariamente democracia. Até nos regimes ditatoriais, muitos dos quais que nós conhecemos da história, se realizaram e se realizam eleições. É o caso de Angola. E tudo isso é desmobilizador. É preciso que as coisas mudem em Angola, mas é preciso que, mais do que realizar eleições, é preciso que a aposta seja na construção de uma sociedade democrática. E eu, sinceramente, não vejo isso nem da parte do poder, nem da parte da oposição. Porque o que Angola precisa não é da alternância política, mas é de mudança de regime. E alternância lá chegaremos se nós mudarmos o regime. Para isso era necessário muito esforço, muita vontade política e muita coragem também para encetar um passo dessa natureza no sentido da democratização de Angola. E é isso que não se vê, e nós vamos assistindo isso cada vez mais. E o episódio da morte de José Eduardo Santos, as negociações à volta do cadáver de José Eduardo Santos, vêm destapar a falta de democraticidade dentro do país, porque acabam por ser reveladas uma série de maracutaias em que o poder está envolvido e que não abona nada, quer para a imagem externa do país, quer mesmo para a credibilidade de um poder político instalado há quase 50 anos.